Olá, tudo bem? Estamos de volta aí com o programa Pontuando e tentamos trazer mais uma contribuição, dessa vez num tema científico. Nós vamos falar sobre células-tronco. E hoje de manhã eu estava vendo uma brincadeira no TikTok de uma menina e ela perguntou algumas coisas que se pararam de falar, o que deu disso. Aí ela resolveu falar uma das perguntas dela foi a célula-tronco. Eu resolvi fazer uma pesquisa rasa, rápida, porque não é um assunto assim que chama tanta atenção, mas é um assunto que veio como uma promessa de curas milagrosas, milagrosas é modo de dizer, de curas dentro da ciência, mas assim, algumas coisas que seriam inimagináveis pelas técnicas descobertas. E lendo o texto você vai entender que realmente é uma terapia revolucionária. Primeiro, ela não terminou. Segundo, as promessas, algumas ainda continuam no limite das promessas, mas não são nenhuma panaceia, não é nenhum milagre, e não vai demorar 50 gerações para acontecer isso, nem precisa de fazer orações e novenas para que isso aconteça. É um desenvolvimento natural da ciência, porque alguns setores, algumas coisas, são excessivamente complexas. Para que o vídeo fique pequeno, o nosso podcast aqui fique pequeno, eu vou ler os termos principais da minha pesquisa. Não vou ler tudo porque é muito grande, tem muita terminologia técnica, vai acabar cansando você. Mas só para a gente ficar com alguma coisa em mãos e para a gente fazer uma contribuição ao canal aí, o canal fazer uma contribuição a vocês. Vamos lá. As células-tronco são as chamadas stem cells, são elementos centrais na biomedicina moderna por sua capacidade de autorrenovação, diferenciação em múltiplos tipos celulares. Esse artigo revisa o histórico científico de células-tronco, desde os transplantes os chamados transplantes hematopoéticos, até o advento das células pluripotentes induzidas, são as iPSCs, e passando por células mesenquimais, MSCs, e discute os impactos reais na clínica, os desafios bioéticos, os que sejam científicos ou regulatórios, avalia se a tecnologia de fato representa uma descoberta extraordinária e até que medida tem beneficiado milhões de pacientes efetivamente, ou se é apenas uma promessa vazia de marketing. Bom, o termo célula-tronco refere-se a células com características fundamentais. Primeiro, autorrenovação. Isso quer dizer que ela tem capacidade de dividir-se e produzir mais células-tronco. Diferenciação, a possibilidade de se transformar em tipos celulares especializados. Por exemplo, algumas células usadas tronco, elas poderiam vir a ser neurônios, células sanguíneas, cartilaginosas e assim por diante. Então, com isso, você conseguiria criar células de sangue, ou células, por exemplo, refazer um complexo de neurônios, ou células de cartilagem, que são coisas que se desgastam e assim por diante. Essas propriedades fizeram as células-tronco, quer dizer, seriam as células iniciais ali, ainda não diferenciadas e que vão se diferenciar e vão se especializar, abre a possibilidade, no interesse científico e médico principalmente, também na sociedade, porque as perspectivas são para terapias que regeneram o ser humano, regeneram órgãos, né? Tratamento de doenças genéticas e modelo de pesquisa farmacológica. Bom, é preciso de ter algum conhecimento na área para você saber como que... dá para entender um pouquinho o que seria terapia regenerativa, que você está com um órgão lá degenerado por algum motivo, por gasto, por tumoração, alguma coisa assim, e você conseguiria recuperar o órgão ou parte da função dele. Ou se a parte da função estiver prejudicada, você consegue inteirá-lo, refazendo essa parte prejudicada. Doenças genéticas, né, cuja genética degenerou para um determinado efeito, e você poderia corrigir isso aí criando células que não tivesse aquela origem genética que não foi perfeita. E pesquisa farmacológica seria você criar, talvez, isso eu não sei, mas talvez seja você criar um tipo de célula em ex vivos, né? E consegue saber se naquele tipo de célula ali, para você não ter que trabalhar com organismos vivos, mas trabalhar com células tronco que germinasse a maneira de células do sangue, de cartilagem, ou de algum órgão especificamente, e fazer uma pesquisa farmacológica para saber o que aqueles
medicamentos, o que aquelas células seriam sensíveis para corrigir ou para coibir algum problema que a medicina, que a farmacologia poderia proteger, ajudar, né? Então, imaginando mais ou menos isso. Os tipos de células-tronco e marcos históricos. O transplante de células-tronco chamadas hematopoéticas, que são as HCs e HSCTs. As células-troncos hematopoéticas, que são as Hematopoietic Stem Cells, ou as chamadas HSCs, são aquelas responsáveis pela formação de células sanguíneas, os eritrócitos, os leucócitos, as plaquetas. O transplante de célula-tronco hematopoética, frequentemente abreviado como HSCT, que são as Hematopoietic Stem Cells Transplantation, ou em português TCTH, transplante de células-troncos hematopoéticas, é uma prática médica consolidada há décadas. E a Biblioteca Virtual em Saúde em Nuvem aqui traz essa informação no nome do estudo de um autor nacional chamado Galberto, último nome Galberto, de 2012. Desde os primeiros transplantes há cerca de 40 anos até hoje, o número global de HSCT, que são as troncos hematopoéticas, tem crescido de forma consistente. Em 2012 foram 68.146 transplantes desse tipo de células, relatados por 1.566 equipes em 77 países ao longo do globo, segundo a Rede Mundial de Transplante de Sangue e Medula, a Worldwide Network for Blood and Marrow Transplantation. Isso é um dado da PubMed. Um estudo mais recente, indicado entre 1957 e 2016, foram feitas 1.298.897 transplantes de hematopoéticas, estimando-se que seriam alcançadas mais ou menos 1,5 milhão de HSCT, ou seja, desses transplantes, até 2019. 1,5 milhão. Quer dizer, haveria um fator de acréscimo ali de mais ou menos uns 300 mil, com base nas taxas ano a ano. Esses transplantes eles podem ser autólogos, quando o próprio paciente consegue doar a célula-tronco, ou halógenos, um outro doador consegue doar para a pessoa. E as fontes de células incluem sangue periférico, medula óssea, sangue de cordão umbilical. Normalmente todo mundo pensa que vem somente do cordão umbilical. Não. Pode vir da medula óssea. Células pluripotentes induzidas, as iPSCs. Olha, um dos marcos mais revolucionários na biologia moderna foi a descoberta da Induced Pluripotent Stem Cells, que são as iPSCs. Em 2006, Takahashi e Yamanaka, que são dois cientistas, introduziram 4 fatores de transição: OCT3/4, SOX2, KLF4 e C-MYC, que são 4 blastos de camundongos, 4 fatores de transcrição em fibroblastos de camundongos, reprogramando essas células maduras para um estado pluripotente, isto é, semelhante às células-troncos embrionárias, que são chamadas Embryonic Stem Cells, as ESCs. Posteriormente, eles e outros pesquisadores realizaram a reprogramação de células humanas adultas com esses mesmos fatores, os 4 fatores, para poder fazer os fatores de transcrição, que viessem a transcrever em fibroblastos as células. As iPSCs têm grande valor, porque elas podem ser geradas a partir das células facilmente acessíveis, por exemplo, células da pele, e potencialmente sem os dilemas éticos associados às células-troncos embrionárias, porque você poderia pegar células de embriões que de repente que fosse de terceiros, com autorização de pais, e uma coisa muito complicada, né? Então, potencialmente sem esses dilemas éticos. O Janis e colaboradores, conforme artigo revisado pelo Stem Cell Research and Therapy da Biomed Central, é o que dá o informe desse setor. Células mesenquimais, são as MSCs, que são as troncomesenquimais,
mesenchymal stromal cells, são multipotentes e residem em diversos tecidos, por exemplo, medula óssea, tecido adiposo, cordão umbilical também e etc. Elas têm sido investigadas extensivamente em ensaios clínicos por sua capacidade imunomodulatória, secreção de fatores tróficos e potencial generativo. No entanto, embora haja muitos estudos pré-clínicos e clínicos, ainda são poucos os tratamentos para as MSCs que seriam aprovados amplamente, e há uma preocupação sobre a heterogeneidade, segurança e falta de padronização dessas células, o que poderia fazer uma transcrição mais ou menos aleatória. Transplantes são hematopoéticos em escalas de benefícios. O HST-CT é provavelmente o uso mais consolidado de células-troncos em clínica atualmente. Até então, né? Ele é indicado para leucemias, linfomas, desordens hereditárias e imunodeficiências. Estudos mostram uma distribuição global desigual desses transplantes. Por exemplo, taxas de transplante por 10 milhões de habitantes variam enormemente entre regiões com maior densidade de centros na Europa e na América do Norte, que são lugares que, basicamente, as regiões têm capacidade técnico-científica de fazê-lo. Estão sendo menos feitas por alguma outra uma outra determinação dessas regiões. Além disso, grandes avanços foram feitos no uso de doadores não irmãos idênticos, ampliando o acesso ao transplante para pacientes sem doador compatível. Durante a pandemia de Covid-19, a atividade que transplantou permaneceu resiliente em algumas regiões foi essa. Por exemplo, nas regiões da Ásia-Pacífico, o número de transplantes de 2020 e 2021 cresceu enormemente, apesar dos desafios logísticos e sanitários daquela época. Esses transplantes já beneficiaram milhões de pessoas ao longo de décadas, considerando o crescimento sustentado e a soma cumulativa reportada pela WBMT, que é um organismo, né? Terapias baseadas nas iPSCs, que tornaram-se uma ferramenta poderosa para a medicina personalizada, permite modelar doenças em um prato, que quer dizer, gerar células específicas do paciente com mutações genéticas para testar fármacos, estudar mecanismos patológicos e, claro, potencialmente realizar terapias celulares autólogas, onde as células são derivadas das iPSCs do próprio paciente, diferenciadas e reinfundidas no indivíduo, ou seja, autotransplantadas, vamos chamar assim. No entanto, o uso terapêutico direto das iPSCs ainda está em estágio relativamente inicial, principalmente por causa dos riscos de instabilidade genética, de mutações acumuladas durante a reprogramação ou potencial tumorogênico, ou seja, que venham a formar teratomas, exigindo monitoramento rigoroso e desenvolvimento de métodos seguros de entrega e diferenciação, porque você pode estar conduzindo o paciente à perda ou uma tumeração, né? Por algum motivo. As MSCs e terapias regenerativas emergentes, essas vêm sendo testadas em uma série de contextos clínicos: regeneração de cartilagem, reparo tecidual, modulação imunológica, uso de células de transporte para terapias como entrega de vírus oncolíticos, né? Entre outros. Um estudo recente usou ultrassom pulsado de baixa intensidade, são chamados lipos, para estimular essas células do cordão umbilical, promovendo a diferenciação androgênica, que seria a formação de cartilagem, e reparem um modelo animal de lesão articular, inibindo a via inflamatória do fator de necrose tumoral. Além disso, em estudos de engenharia de tecidos, as MSCs têm sido usadas em scaffolds, que são andaimes biológicos, em regeneração óssea, por exemplo, em trabalho que combina os MSC com materiais porosos enriquecidos com peptídeos osteogênicos, ou seja, de origem óssea, para estimular a formação do osso. Apesar do entusiasmo, muitas terapias como esta ainda não passaram por aprovações regulatórias amplas, com variabilidade entre outras fontes, método de expansão, protocolos de administração, tudo isso permanece ainda obstáculo parcial. Meia avaliação. Extraordinária descoberta ou promessas exageradas. Ora, aspectos extraordinários. A reprogramação
para IPSCs que Takahashi e Yakananda de 2006 fez é sem dúvida uma das descobertas revolucionárias em biologia moderna, muito aplicada, permite reverter células maduras em estado pluripotente sem uso de embriões. O impacto real em pacientes, o transplante já salvou muitas vidas, consolidou como terapia, já está consolidado como terapia padrão para diversas doenças hematológicas. O fato de que cerca de 1,5 milhão de transplantes possam ter sido realizados até 2019 evidencia uma escala de relevância global. A tecnologia para a modelagem de doenças, testes de fármacos ou medicina personalizadas, essas IPSCs estão se tornando indispensáveis na pesquisa translacional. Mas está no início. Limites, riscos e críticas. Segurança. A reprogramação genética, chamadas IPSCs que já falei, pode introduzir mutações, ativar a oncogênese ou causar instabilidade. Estudos apontam obstáculos epigenéticos e genômicos ainda não totalmente compreendidos. Epigenéticas porque nós temos históricos, né? E genômicos porque, por algum motivo, você pode ter lá uma predisposição a algum fator dentro da oncologia e essas células acordarem esse fator. Desigualdade no acesso. A distribuição de centros de transplante é desigual entre as regiões, mesmo em países mais ricos ou continentes mais bem assistidos, refletindo disparidades econômicas e às vezes até estruturais. E regulamentação, né? Embora os IPSCs mitiguem parte dos dilemas que seriam éticos dos ESCs, né? Existem preocupações sobre sua manipulação genética que são possíveis de tumores e o uso em seres humanos. E comercialização prematura. No campo das MSCs, a clínica oferecendo terapias não comprovadas, ante a evidência clínica robusta, o que levanta risco de segurança e exploração. Algumas técnicas que são oferecidas por clínicas, embora possam ser feitas, elas não têm comprovação de que elas tenham evidência clínica de que resolve aquele problema ou que repara aquela célula ou que recupera aquele órgão. Então, tem alguma prematuridade nessa situação. Então, as células-troncas são, sem dúvida, a fronteira promissora da biomedicina. A prática consolidada do transplante hematopoético já beneficiou milhões de pessoas nos estudos clínicos. Mais estudos têm sido feitos e aqueles que foram implementados por Takahashi e Yamanaka abriu nova era para a biologia regenerativa. As MST, por sua vez, são objeto de intensa pesquisa translacional, mas a concretização de terapias seguras e eficazes, amplamente acessíveis, ainda exige tempo, rigor, estudo, regulação e aplicação devida. No balanço final, célula-tronco é sim uma descoberta extraordinária, mas seu pleno potencial terapêutico ainda está muito longe de ser um grande trabalho realizado. Tem uma quantidade de referências aqui que, nossa senhora. Bom, agora uma outra pergunta que eu coloquei aqui no meu estudo é se é razoável pensar pela ciência que algum dia nós poderíamos substituir órgãos inteiros por célula-tronco, porque essa vinha sendo a promessa inicial. Você pode refazer um coração, você pode refazer um rim, você pode refazer um órgão que foi detonado, pele, um órgão que foi tumorizado e tal. Aí ele me dá dois tipos de respostas aqui. Primeiro, é possível substituir órgãos por células-troncos? Olha, a resposta é sim. Possivelmente sim. Mas temos algumas condições. O uso da célula-tronco já permite reconstrução parcial de tecidos, por exemplo, córnea, pele, músculo, cartilagem. Mini-órgãos produzidos em laboratório são organoides. Modelos funcionais de cérebro, rim, fígado, pulmão e intestino criados em laboratório, terapias regenerativas para doenças hematológicas, cardíacas, neurológicas, autoimunes. Tá. Apesar disso, um órgão completo, com uma arquitetura tridimensional, uma imensa rede vascular, toda a inervação, a drenagem linfática e a função plena daquele órgão neste conjunto é algo muito complexo. Vamos gerenciar isso. Autores como Anthony Atala e Shinya Yakananda
e também Robert Lanza, afirmam que a substituição integral de órgãos é tecnicamente possível a longo prazo e exige avanços em outras áreas paralelas, que não apenas a da célula-tronco. Então, a descoberta de células-tronco embrionárias humanas por James Thompson, seguida pela criação de células-tronco pluripotente induzidas iPSCs por Shinaya Yamanaka, em 2006, a ciência avança na direção de que até recentemente parecia tudo ficção científica. Criar tecidos, criar órgãos e estruturas complexas plenamente funcionais. Mas estamos próximos de substituir órgãos inteiros? A resposta, embora otimista, diz o seguinte: exige algumas nuances, né? Por exemplo, a promessa científica, por que seria possível substituir órgão? A pluripotência e a diferenciação. Os CTEs e os iPSCs têm capacidade de originar qualquer dos mais de 200 tipos celulares do corpo humano, um atributo chamado pluripotência, quer dizer, uma capacidade muito grande. E isso significa que, em princípio, a gente poderia recriar ou transformar ou formar neurônios para corrigir Parkinson e Alzheimer, cardiomiócitos para insuficiência cardíaca, hepatócitos para cirrose, células beta-pancreáticas para diabetes tipo 1, tecido renal para falência renal. Esse potencial é a base conceitual da bioengenharia. Avanços experimentais. 3 frentes de pesquisa sustentam a expectativa desses órgãos: bioimpressão 3D, órgãos andâmios naturais, que é um órgão doado, é descelularizado, restando apenas a sua matriz extracelular. Então ele é recelularizado com certeza do próprio paciente, ou seja, recria um órgão do paciente, né? Existem alguns órgãos já produzidos, há bexigas artificiais implantadas em pacientes pediátricos com espinha bífida. Pesquisadores japoneses já criaram folículos capilares completos a partir da célula-tronco, corações e fígados pré-funcionais. O laboratório Howard Ott, da Harvard MGH, criou corações e rins descelularizados, conforme eu havia dito na estrutura anterior, repovoados com células-troncos humanas capazes de contrair e filtrar líquidos, respectivamente. O Center for iPS Cell Research de Kyoto desenvolveu um fígado funcional, mas em miniatura. E muitos organóides intestinais, organóides hepáticos, organóides cerebrais, pancreáticos. A vascularização completa é uma dificuldade. Um órgão funcional precisa ser vascularizado desde o início, para ele não se perder como célula, né? Oxigenação, inclusive. A ciência ainda não domina a criação de uma rede completa e estável de artérias, veias e capilares dentro do órgão espesso. E sem isso as células morrem, né? A inervação, mesma coisa. Órgãos como coração, intestino, bexiga ou fígado, que dependem de uma rede neural autônoma, porque eles funcionam autonomamente. A integração do sistema nervoso entérico, no caso do intestino, ainda é um grande obstáculo. Escala e estabilidade. Criar um organóide de 3 milímetros é fácil. Criar um órgão de 20 centímetros, com milhões de tipos celulares, é algo extremamente complexo. Outra coisa, rejeição. Mesmo usando células do próprio paciente, alguns desafios permanecem. Mudanças epigenéticas após cultivo, porque você cultiva, faz uma célula, ela entra no organismo como se fosse algo genético. Por quê? Porque você já tem uma epigenética anterior, já tem uma cultura genética. Mutações adquiridas que você teve e não percebeu, não tem como. Heterogeneidade celular é difícil de controlar. Então, impressão 3D biológica ainda é imatura, já fizeram isso, mas em escala muito pequena. Conseguiu tecidos simples, mas não imprime vasos complexos, não imprime estruturas com densidade celular adequada, não integra vários tipos de células que sejam camadas perfeitamente controladas. Então, é realista esperar órgãos inteiros entre 20 e 40 anos? Talvez, sim. Segundo projeções de alguns autores, o Atala, o Langer, o Gordon Keller, o Shulamit Levenberg, né? As primeiras substituições completas que está dando para fazer é pele complexa, com folículos e glândulas,
complexa, né? Cartilagem, traqueia, bexiga, já tem alguns casos que estão conseguindo fazer alguma coisa, tecido pelo menos, o tecido hepático regionalizado, não integral, e rim parcialmente funcional, mas que teria que ser associado a aparelho, né? Órgãos mais complexos, coração, fígado complexo, pâncreas e cérebro, serão os últimos da fila, porque eles são extremamente complexos, eles são absolutamente autônomos. Se não conseguimos substituir órgãos inteiros, por que será? Olha, alguns cientistas argumentam que talvez nós nunca consigamos substituir órgãos inteiros 100% com base em células-troncos. Ou seja, nós nunca conseguiremos criar um ser humano para ele acordar e você perceber que aquilo ali foi criado por você com todos os tecidos, né? Para você desafiar a vida e dizer basta ter isso tudo para ser considerado um ser vivo, né? Isso tudo é muito difícil. O cérebro, identidade neural e memória não pode ser reproduzidos. Se você tiver que refazer o cérebro de alguém, você vai estar fazendo o cérebro de uma pessoa que será outra. Mesmo o cérebro cultivado não teria conexões sinápticas individuais daquele paciente, não tem como ter essa herança. Porque isso nem seria herança. Seria uma continuidade organísmica. Se você acabou com um órgão, criar outro no lugar dele, um cérebro você não tem essa memória, não tem como transplantar memória. Fígado e rim possuem centenas de microfunções internas quase impossíveis de replicar ao mesmo tempo, em simultaneidade. O rim possui mais de 1 milhão de néfrons por órgão. Alguns autores, como Gary Nolan, da Stanford, argumentam que órgãos são ecossistemas. Eles não são apenas aglomerados celulares. Eles têm um método e um modelo funcional, inclusive com outros organismos que trabalham dentro dele. Conclusão. A ciência indica que a substituição completa de órgãos por célula-tronco é possível, não iminente. Estamos avançando na criação de blocos funcionais dos organoides, na engenharia de tecidos, na combinação de bioimpressão 3D, na medicina personalizada. Mas vai faltar vascularização estável que talvez nós não consigamos nunca. Escala. Você conseguir produzir numa escala em que você termine algo que possa ser sustentado como um órgão. Integração neural. A rede neural é muito difícil, é muito mais complexo que a própria rede de vascularização. E o controle imunológico, ou seja, você ao recriar os órgãos, ele estaria com aptidão de trabalhar dentro de um sistema imunológico. Mesmo assim, a área parcialmente feita, trabalhada, com os transplantes que já ocorrem, por exemplo, transplante de medula, queimadura, doenças hematológicas, tem sido uma fronteira promissora da medicina moderna, mas em coisas que não são tão complexas. Os autores Ipsissua, Belmonte e Atala projetam que órgãos simples, por exemplo, um fígado parcial, rins bastante simplificados, podem surgir nas próximas décadas. Mas como que seria a funcionalidade deles? Órgãos complexos, coração totalmente funcional, rins adultos complexos podem demandar mais tempo, dada a complexidade vascular e neural. Essa é uma forma de ver. Esses dois autores imaginam isso. Os três autores anteriores que eu citei, eles não acham que talvez nós não tenhamos essa possibilidade. Então, substituir órgãos inteiros é cientificamente plausível? Olha, em termos ideológicos, sim. Seria sustentado pela pluripotência da capacidade da célula de selo, capacidade de auto-organização, que inclui aqui sistema imunológico, o que é muito difícil, biotecnologias de impressão e biofabricação, acredito que isso aí seja o mais fácil, avanços rápidos na engenharia dos tecidos, como que você vai engenhar tecidos. Várias são as limitações. Então, gente, nós temos aqui duas carreiras de Atala, Lancaster, Tekeb, Cleavers, Disease with Organoids, Colesti, Lanza, Yamanaka, e aqui do outro lado nós temos o Devere, o Roland, Ipsissua Belmonte, Lancaster também outra vez, Rodrigues Pissá, J.J. Strong, Takazato, Thompson, Young, X e o Yamanaka.
Muito bem. Então, veja bem, nós vamos terminar então, para não ficar extenso demais, porque esse assunto é um assunto muito técnico. Eu espero ter ventilado um pouco para você, porque eu próprio fiquei muito pouco, vamos dizer assim, ventilado, iluminado, né? Porque a gente tem que ter um pouco mais de conhecimento, né? Passa esse vídeo para frente, deixe seu like, deixe seu comentário. Até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Muito obrigado.